Irmãos, eu posso de novo montar meu esqueminha aqui, para eu ficar mais à vontade? Por favor, pastor. Ai, ai. Eu gostei mais, irmãos. Eu fiquei menos ruim. Já vão abrindo a Bíblia comigo em Romanos 11. Segundo tempo da mensagem, é brincadeira, hein, Fabiano? Não, tem prorrogação não. Quero aproveitar esse... Misericórdia, Jesus. Cadê os meninos que me ajudam aqui com esse negócio aqui? Pronto. Consegui. Amém? Quase Roberto Carlos, né? É Faustão, é Roberto Carlos, essa igreja tá chique, né? Oi? Sou crente não, né, irmão? Deus é bom, amém? Romanos 11. Quero que os irmãos abram então aí, Romanos 11, do 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36, por favor. Vamos à segunda parte deste texto. Quero compartilhar com vocês aqui. Hoje, de forma mais breve. Romanos 11, do 33 em diante. O texto diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém? Semana passada nós estivemos aqui expondo este texto, o que o apóstolo Paulo descreve em sua carta, e nós conseguimos aqui transcrever e mostrar para os irmãos algumas ideias do apóstolo Paulo, e o motivo pelo qual Paulo está aqui jubilando ao Senhor, o motivo pelo qual Paulo aqui está elevando louvores a Deus. Então, a semana passada, eu quero fazer um resumo bem rápido. Eu falei que alguns acreditam a Paulo que a carta aos Romanos é um evangelho que Paulo não escreveu. E aí, apresentei a vocês o que Paulo também nos apresenta na sua carta, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que o aceitam, e também mostra como é que Deus nos aceita, ou seja, é poder de Deus o evangelho e salvação para todos aqueles que aceitam. E como que eu aceito? Por meio da fé. Isso do começo ao fim. Então, a obra salvífica, a obra da salvação, como nós alcançamos mediante a fé. Mediante a fé em quê? Na obra redentora do Cristo. Estamos em um final de semana que, inclusive, se é comemorado o final de semana, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Crucificação, e hoje a ressurreição. E aí eu apresentei dentro do Evangelho de Romanos algumas consequências. Primeiro, Paulo apresenta o pecado de Adão e as consequências do pecado adâmico, e como ele, de alguma forma, o pecado, nós somos participantes do pecado de Adão. E apresentamos dentro da carta aos Romanos o plano de salvação, como que Deus trabalhou diante da humanidade, trazendo a possibilidade de salvação a nós. Porque o Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ele tem uma máxima, e a máxima é: todos pecaram. Não é uma questão de judeu, não é uma questão de grego, não é uma questão de nacionalidade, não.
ele coloca toda a raça humana dentro de uma só sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há nenhum bonzinho. Eu não sou bonzinho. Você não é bonzinho. Pastor, mas o senhor pastor. Não, eu não sou bonzinho. O que me alcança é a misericórdia e a graça de Cristo. E que eu a aceitei mediante uma fé na morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas não porque eu mereço. Não porque você merece. Mas porque o amor de Deus é tudo em nós. Então não é uma questão de merecimento. É isto que Paulo apresenta em sua carta. E aqui nós chegamos então no que nós falamos aqui a semana passada de doxologia, ou seja, uma expressão de louvor e glória ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez para nos alcançar. Então Paulo ele está diante de uma história de decadência. Paulo está diante de uma história que é a minha e que é a tua história. É uma história em que nós não teríamos condições alguma de fazer nada por nós, para nos salvar. Nada do que nós fizéssemos nos condicionaria a ter a salvação. E Paulo, então, está diante dessa cena. Calma aí, eu sou um pecador, miserável ou desgraçado, como diz na minha Bíblia, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele diz, eu sou um homem miserável, um homem desgraçado, um homem desprovido de graça, não faço o bem que eu quero, essa é a minha condição. Só que a salvação de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela não olha para os nossos defeitos. Porque se Deus fosse, até falei semana passada, nos retribuir, conforme o que nós entregamos ao Senhor, é como Paulo fala, o salário do pecado é a morte. O que nós, de fato, deveríamos receber era a condenação. Porque nós não temos bem algum em nós. Então, Paulo, ele chega diante desta realidade que eu disse a semana passada, que é uma realidade cruel, assustadora. Eu não sou bom. Eu tenho o costume de dizer, meus irmãos, que quando eu estou me sentindo a última bolacha do pacote, eu dou uma volta em Romanos. Porque o livro de Romanos me coloca no meu devido lugar, dizendo quem de fato eu sou. Quem de fato é o pastor Otoniel? É aquele homem que, se não fora a graça de Deus, ele era um miserável, desgraçado, que merecia a morte. Esta é a realidade de todo e qualquer ser humano. Independente do seu cargo eclesiástico, independente da sua posição em igreja, esta é a nossa condição. Se não for a graça, o sangue do Cordeiro sido derramado por nós na cruz do Calvário, nós todos aqui, o que nós merecíamos de fato era a morte eterna. Então esta é a mensagem de Romanos. Então Paulo, diante desta realidade, ele começa então a fazer um louvor ao Senhor. E ele vai louvar ao Senhor em sua soberania. Soberania é tudo aquilo que o Senhor, Ele é. Tudo aquilo que está sob o seu controle, tudo aquilo que Ele faz. Aquilo que não pode mudar, o caráter divino do Senhor, Ele é soberano. Então, Paulo, ele começa a expor aqui algumas características dessa soberania. Ele começa a expor neste seu louvor de adoração, e aqui já fica um alerta, e aqui já fica também uma provocação para você de como que andam os nossos louvores. Os nossos louvores é muito sobre nós. Os nossos louvores é muito sobre mim. É sobre o que eu posso. Esses dias estávamos no carro, eu e o pastor Eric, e nós ouvíamos uma canção, e dentro dessa canção eu falei, olha que legal isso. É o meu sonho, o meu projeto, o Senhor vai realizar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Eu falei, cara, tipo assim, a palavra Deus só está no hino para realizar a vontade do indivíduo que está sendo louvado ali. E não, a palavra de Deus não está sendo louvada e adorada e bendita naquele hino, não. Só está sendo utilizada a palavra Deus e Senhor para fazer aquilo que eu quero, para realizar o meu sonho, para realizar o meu desejo, para realizar a minha vontade. Ué, é um Deus ou é um duende? Um gnomo? Um gênio da lâmpada? Então, e Paulo agora ele começa, então, ele expõe justamente estas questões. Ele vai falar da profundidade da riqueza, ele vai falar da sabedoria. Eu falei então semana passada o que Paulo quis dizer com profundidade. E depois eu falei sobre o que Paulo quis dizer profundidade da riqueza. Porque a profundidade, ela faz todo sentido dentro deste texto. Paulo está falando, isto é imensurável. Eu não consigo dimensionar as riquezas do Senhor.
E riquezas, eu falei a semana passada, não é bens financeiros. Ele está falando da misericórdia e as bênçãos do Senhor que o Senhor está preparando para nós na vida futura. Então, Paulo, ele está diante dessa cena e ele diz, ó profundidade. Então, ó profundidade é um chamamento da minha e da tua atenção para entender o que ele vai dizer agora. O Senhor, ele é poderoso, o Senhor, ele é muito grande, não tenho como dimensionar, as suas riquezas são imensuráveis, a sua sabedoria inigualável, e aí eu parei na sabedoria. Certo? Vocês lembram disso? Resumo. E eu fiquei de complementar, falando sobre os outros termos que Paulo utiliza nessa sua canção. Lembre-se que nós estamos falando de um hino. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu volto aqui para o texto. Estávamos conversando ontem, eu sou provocativo, né? O grupo de jovens está para louvar um hino aí, e o Senhor irmãos, não tenta entender a mente de quem lê e estuda algumas coisas por aí, não entende. Aí eu falei assim, vou ouvir essa canção em inglês, porque normalmente quando uma canção é traduzida por português, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha de que se de fato a canção está expressando em português aquilo que a música original está dizendo. Aí eu coloquei a música em inglês. Aí em inglês já começou que tem uma palavrinha que é diferente da tradução que estava no português. Não sei o que lá, está lá escrito lá, que é túmulo, que o significado é túmulo, só que a seguinte palavra é gardens. Eu falei, gardens não tem nada a ver com vida. Gardens é jardim. Já começa por aí. Eu falei, agora eu vou analisar letra por letra, trecho por trecho. E eu comecei a pegar letra por letra. E aí eu fiz uma observação num pedaço do hino, porque desconstrói toda a ideia da canção. Quando trazem para o português, é uma canção Vida ao Sepulcro, da Gabriela Rocha, e não é maldade, é que talvez para facilitar a colocação das palavras, mas desconstrói boa parte da ideia da canção, porque, de novo, fala de uma condição que nós não temos diante de Deus, que é a condição de esconder alguma coisa dele, e que é a condição de encontrar ele como amigo. Na verdade, é ele que nos encontra no caminho, e não nós que o encontramos. Amém? Então, você e eu, nós não encontramos Cristo. Foi Ele que marcou o encontro conosco e nos encontrou no caminho. É igual aqueles discípulos a caminho de Emaús. Nós estávamos igualmente eles, indo, retornando, regressando para um lugar que o Senhor não nos mandou. E aí o Senhor vai lá e o que o Senhor faz? É eles que encontram o Cristo? Não. Jesus encontra com ele no meio do caminho e fala, por onde vocês estão indo? Então, é sempre Cristo quem faz a ação. É sempre Cristo que promove a salvação. Então, é Ele quem nos procura. Porque se nós mesmo olharmos para nós, nós não vamos procurar. Nós não procuraremos a Deus. Paulo diz isso aos Romanos. Voltando para o texto. Então, é somente essas questões, irmãos, que a gente precisa... E Paulo, então, como é um hino, ele não tem esta alusão, essa ideia de trazer alguma luz para os seus atos. Porque Paulo, ele era um homem totalmente voltado para o Evangelho. Ele diz assim no texto dele, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, e não é marcas assim, aleatórias, não, é que ele sofreu pelo Evangelho. Ele foi chicoteado pelo Evangelho. Ele foi preso pelo Evangelho. Então, Paulo poderia muito bem dizer assim, não, eu tenho qualidades. Eu tenho coisas a apresentar ao Senhor. Mas não, em seu louvor ao Senhor, em Romanos 11:33, ele vai falar única e exclusivamente daquilo que o Senhor é, e não daquilo que Ele é. Porque ele diz, eu não sou nada. Quem é tudo é Deus. E nós, irmãos, em nossa caminhada e trajetória, precisamos entender que nada do que nós fazemos, irmão, nos condicionará a receber um benefício do Senhor. Se Ele nos abençoa, se Ele nos dá saúde, se Ele nos dá alguma prosperidade, é por unicamente, exclusivamente, misericórdia dEle. Mensagem chata, né? Eu estou aqui falando que nós não somos nada, que tudo é o Senhor,
Mas, pastor, eu escuto por aí que eu sou bom, que o Senhor é... Não, esquece isso aí, irmãos. O evangelho de verdade é a única, porque se nós tivéssemos alguma coisa de bom, não era preciso o Filho de Deus descer a este mundo, andar entre nós, sofrer aquilo que nós não poderíamos sofrer, para dar a mim e a você uma única garantia de um dia estar com Ele no céu. Não fazia sentido morrer por alguém por quem... Não, ele só fez isso porque nós não teríamos condições. E Paulo, então, ele diz da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E aqui, conhecimento, Paulo ele vai, como a sabedoria... pastor, mas sabedoria e conhecimento não são as mesmas coisas? Não. Sabedoria é saber fazer, como executar. E conhecimento é conhecer de antemão. O nosso Deus, existe uma palavrinha chamada onisciência. Quem já ouviu falar essa palavra onisciência aqui? Onisciência. O que é onisciência? Ter o conhecimento de tudo. Então o Senhor, antes do mundo fundar, antes de fazer o mundo, Ele, em seu conhecimento eu gosto mais, da sua presciência, do seu conhecimento prévio das coisas, Ele, através do seu preconhecimento, da sua onisciência, Ele sabia que o homem não buscaria Ele. Então Ele já, como Pedro diz, eu gosto desse texto, eu gosto desse texto demais, que fala que o cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Então tem pessoas que falam, não, Deus foi pego de surpresa no Éden. Não, não foi pego porque Ele já tinha preparado o cordeiro antes de formar o homem. Então por que Ele não impediu? Porque senão não era livre-arbítrio. Se não era liberdade, nós seríamos manipulados pelo Senhor. Se não fosse o livre-arbítrio, nós seríamos marionetes na mão do Senhor, só fazendo aquilo que Ele quer. Mas Ele quer de nós, irmãos, que nós tenhamos responsabilidade na nossa resposta ao chamamento dEle. Aos mais espertinhos aí, alguém que um dia estiver ouvindo essa mensagem, falar, esse pastor é arminiano. Mas eu creio assim. O Senhor, Ele manifesta a sua graça. Então, o Senhor, e o seu conhecimento prévio de todas as coisas, Ele já prepara o cordeiro antes da fundação do mundo. Ele já prepara o plano. Ele já trabalha na sua visão profunda do homem. Ele já trabalha na familiaridade com todos os desejos e angústias. Ele já tendo em vista o esquema preciso que seria adequado para recuperar e salvar. Então, ele já tem tudo esquematizado, irmãos. Eu costumo dizer... Em uma analogia bem... Quem já viu projeto de uma casa aí? Ou de qualquer coisa, de maquinário, projeto de casa, quem já viu aí? Eu trabalho com isso, irmãos. O que é um projeto? Projeto é quando você desenha um negócio e diz assim, vai ficar assim. Então você já vê de antemão onde vai ficar a sala. A minha esposa é design de interior, então aí ela vai lá e eu faço as paredes. Aí ela vai lá e coloca onde vai ser o sofá, onde vai ser a cama do casal, onde vai ser o móvel de canto, que eu esqueci o nome agora, que não pode falar aquele que tinha antigamente. Como que é o nome do... Esqueceu também? Não pode falar isso não, irmão. Não. Nem vou falar isso aqui. Não é aparador, não. Enfim, esquece. É mesa de cabeceira. Não pode falar aquela outra palavra não, irmão. Pelo amor de Deus. E aí, ela coloca onde vai ser a TV, onde vai ser a geladeira, onde vai ser a mesa de jantar. Então, ela coloca tudo. Então, o que nós vemos com isso? Onde vai... E aí, o que o projeto nos revela? O projeto nos revela uma questão. Rapaz, o espaço é curto, o espaço é pequeno. Então, não cabe essa mesa de 6 cadeiras, tem que ser uma mesa com 4. O fogão não pode ser, não existe, quase ninguém mais usa isso, mas tudo bem. Não pode ser um fogão de 6 bocas, tem que ser um fogão de 4 bocas. Tem que ser móveis planejados, não pode ser móveis comuns. Por quê? Porque o projeto,
ele te dá uma pré-visualização daquilo que está acontecendo. O Gabriel também mexe com isso. Então, você vai ajustando para cá, vai ajustando para lá, até que faz funcionar. Então, eu vejo que o projeto de Deus é esse. Deus projetou tudo e falou assim, calma aí, aqui vai dar errado. Eu já vou ter que arrumar isso aqui. Eu já sei como que eu vou arrumar isso aqui. Jesus vai descer e vai sofrer para salvar aqueles caras ali. Porque eu estou vendo que no projeto, essa parte do projeto, eu vou ter que arrumar. Eu já arrumei o esquema todo. É o que ele já deu um jeito em tudo. Então, conhecimento de antemão do Senhor é aquilo que ele sabe. Por exemplo, há uma briga teológica em que Deus determinou de antemão aqueles que haviam de se salvar, que são os calvinistas dizem, né, que é a eleição incondicional. E eles alegam que o Senhor, ele soberano, ele vai escolher quem ele vai levar para o céu e quem ele vai levar para o inferno. A grosso modo, irmãos, tá? Bem a grosso modo. Eu penso assim, que o Senhor, no seu pré-conhecimento, não é porque ele determinou, é porque ele sabe quem vai. Não é ele que determinou, é que ele sabe quem vai chegar até o fim firme e forte. Não é uma questão de determinação de Deus, é uma questão de conhecimento de Deus. Então o Senhor sabia que você estaria aqui hoje. E o Senhor não sabia de hoje à tarde, não. O Senhor não sabia de ontem. O Senhor não sabia da semana. O Senhor sabia, o nosso Deus sabia que você e eu, nós estaríamos aqui desde antes da fundação do mundo. Isto que é soberania, meus irmãos. Isto que é poder, este é o nosso Deus, aquele que nada escapa das suas mãos. Você não está aqui porque você quer, não. O Senhor lá atrás, Ele já sabia que você estaria aqui. E Ele marcou hoje esse encontro com você. Olha que maravilha isso. Irmãos, eu vou falar para você, eu fico, como diz o nordestino, eu fico abestalhado com um Deus desse tamanhão todinho. As crianças têm uma canção que diz, meu Deus é um Deus grandão, né? E aí, mas tem a parte lá qual que é aquele que fala que cabe no coraçãozinho lá? Não é esse mesmo, né? Mais alto que um arranha-céu, não é? E aí fala, imagina, esse Deus que tudo pode, Giovanni, grande desse tamanho todo, Ele vai dizer que você e eu, irmãos, isso é privilégio para poucos. Esse Deus que conhece todas as coisas vai dizer que eu e você somos templo e morada dEle. Então, Deus em seu conhecimento profundo das coisas, Ele projetou tudo, inclusive como te salvar. Esses dias eu preguei aqui e eu fiz uma pergunta assim, irmãos, quem de vocês lembra como que o Evangelho alcançou sua vida? Quem lembra aqui como o Evangelho alcançou sua vida? Eu acho que todo mundo tem uma história aqui, não, foi uma situação assim, foi uma situação assado, sabe? E aí eu me perguntei, você já parou para pensar o que Deus fez, além daquilo que Ele já projetou na cruz, para alcançar a sua vida? As pessoas que Ele movimentou, para que o Evangelho chegasse na tua casa. Você já parou para pensar nisso? Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, como o Senhor é terrível. Porque eu morava lá na zona leste de São Paulo, aí depois eu me acabei aqui em Francisco Morato, 1993, alguns de vocês nem nascidos eram. E aí, aqui eu encontrei um pastor que veio do Pernambuco e morar do lado da minha casa. E minha mãe afastada. Aí o pastor vai lá. Gente, veja só. Zona Leste, São Paulo, Pernambuco. Aí o Senhor move tudo isso para quê? Para quê? Por causa de uma alma. O Senhor move as coisas para te encontrar.
O Senhor move céus e terras para que o Evangelho te alcance. Você não vai compreender isso, por isso que Paulo diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós não vamos compreender. O que nós temos que fazer é nos render diante deste poder e dizer, obrigado, Senhor, o teu Evangelho me alcançou, mesmo eu não merecendo. Que lindo isso, não é maravilhoso? Eu amo meu Jesus. Eu amo meu Deus. Vamos lá, a outra palavra que Paulo trabalha aqui, que são os juízos insondáveis e os caminhos, aqui vai dizer inescrutáveis. Só que eu gostei, Paulo aqui ele vai dizer que os seus juízos são insondáveis, mas aquilo que o Senhor determinou, é o que eu estou acabando de falar, não tem como a gente saber, porque não dá para sondar. Minha mãe, do Paraná. Meu pai, de Alagoas. Se encontram em São Paulo. Se casam, tem a gente. Aí meu pai larga nós aqui em Morato. Deixa a gente aqui em Morato. Vai-se embora para outro lugar. Aí aqui... Gente, isso é coisa de... Não dá para conhecer. Não dá. É insondável isso aí. Gente, é coisa... Isso é poder de Deus. Agora... Esses são os juízos do Senhor, aquilo que Ele determinou. Não dá para nós compreender. Não dá. E sabe o que muitas vezes nós pecamos? É que nós queremos entender Deus. Nós queremos entender o Senhor. Nós queremos explicar o Senhor. Explica para mim somente a tua salvação. Eu quero ver você conseguir ter uma explicação viável da tua salvação, de como o Senhor te alcançou, de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, na tua história, e não só a tua história, se você tem 21 anos, mas com seus pais, com seus avós, com seus bisavós. Entenda, consiga entender, nem a tua salvação você vai conseguir explicar. Que desde lá da fundação do mundo já estava decretado o juízo de Deus, que você ia ser alcançado pelo Evangelho. Explica isso, meus irmãos. Por isso que Paulo diz, eu fico rendido diante de tudo isto. E a outra palavra que está ali, inescrutáveis são os caminhos. O que nós entendemos aqui, Paulo ele vai dizer assim, gente, eu coloquei até outra tradução, porque no grego, odos, né, que é caminho, e a palavra inescrutável, que está traduzida ali, lá no grego é anexigniastos, que quer dizer, depois eu vou ter uma aula de grego aí para aprender a falar melhor o grego, mas é isso, que literalmente ele quer dizer assim, aquele caminho que não pode ser rastreado. Então, eu fiz a minha tradução, então em vez de eu colocar, quão inescrutáveis são os seus caminhos, eu coloquei, os seus caminhos, Senhor, são irrastreáveis. Eu não tenho como rastrear. É como pegadas na areia, no mar, naquela parte da onda, né, que vem. Você pode até deixar os seus passos ali, mas você vai lá na frente. Quando você voltar, eles não vão estar mais lá. Então, os passos do Senhor é assim. É como que se nós estivéssemos vivendo a nossa vida, a nossa existência, e as coisas fossem acontecendo, e a gente fala, olha o Senhor ali. Aí quando a gente fala, mas como que isso aconteceu? Já foi. Eu não tenho como, veja só, voltando ao exemplo da salvação. Se eu for perguntar para cada um do que aqui está, como o Senhor alcançou a sua vida, cada um vai ter uma experiência. Sabe o que isso me ensina? Que os passos do Senhor não tenho como rastrear. Ou seja, a forma como ele trabalhou na vida do Giovanni não é a mesma forma que ele trabalhou na minha. Não é a mesma forma que ele trabalhou na vida da Márcia, do Célio, da Elaine. Por quê? Porque são irrastreáveis. Eu não tenho uma receita de como o Senhor trabalha. Então, meus irmãos, com todo respeito aos 3 passos para a vitória, as 5 chaves do sucesso, sabe?
sabe, 10 passos para ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, não existe fórmula mágica, porque os passos do Senhor, eles são irrastreáveis. É uma forma, tem hora que é outra forma. Eu aqui preguei esses dias atrás sobre o cego lá, o de João, que o Senhor foi lá e cuspiu na lama, cuspiu no barro e fez lodo. E eu fui ver na Bíblia os outros cegos, e nenhum Jesus fez isso. E por que se ele fez? Porque os passos deles são irrastreáveis. Ele vai agir conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, na tua vida vai ser de uma forma que vai se manifestar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E na vida do outro irmão, de outra maneira. Isto é soberania de Deus. Ele faz como quer, ele faz quando quer, e ele faz com quem quer. Amém? Me recordo aqui de uma história bíblica, de uma mulher chamada Uda. Quem já ouviu falar dessa profetisa chamada Uda? Se você nunca viu, veja. Essa mulher, diz o texto, que o rei, se não me falha a memória, eu não vou lembrar o nome do rei, um dos reis bons de Israel, eu não vou lembrar o nome, mas procura lá a história da profetisa Uda, e você vai ler, está lá em Reis, Segunda Reis. E aí ele vai dizer que o rei mandou fazer arrumar o templo, porque estava uma zona, uma bagunça. E no meio dos escombros, está lá no texto isso, no meio dos escombros eles acharam a lei. Dá tanta aplicação isso aí. E aí eles pegaram a lei, os sacerdotes, e o rei olharam para a lei e disseram, e agora, o que nós vamos fazer? Nós não sabemos, porque eles não conheciam, porque o rei anterior tinha andado no caminho que desagradava ao Senhor. E aí algum deles diz, olha, o rei, tem uma mulher, lá na periferia de Belém, chamada Uda, e ela é profetisa. Vamos levar até ela lá, ver o que ela diz. Aí ela vai ler o texto, profetiza sobre a vida. Aí eu falo assim, era o quê? Uma profetisa, uma mulher, o rei e o sacerdote não sabiam interpretar. Aí o Senhor fala assim, vou usar do meu jeito para ensinar esse povo. Porque o Senhor não tem forma. O Senhor só usa homem. Não. O Senhor usa as mulheres, gente. Porque a obra é dele. Ele disse assim, se Jesus disse, gente, se o meu povo não clamar, as pedras o quê? O reino é de quem? O reino é de quem? O reino é de Deus. Aí ele disse que se no reino dele o povo não clamar, ele vai falar para as pedras, clama aí pedras, e as pedras clamarão. O que ele está querendo dizer? O reino é meu e eu faço como eu quero, eu sou soberano. Então, estamos em pleno século 21. O evangelho precisa ser propagado. Então, ele vai usar as mulheres, ele vai levantar mulheres, ele vai colocar mulheres em posição que muitos homens não querem estar. Porque o reino é dele. Romanos 11, 34, 35, ele vai dizer, pois quem conheceu a mente do Senhor e quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Eu quero que, quem tem uma voz bem forte aí para mim? Abre aí para mim, em Isaías 40, 13. E o outro irmão, abra Jó 41, 11. Irmão ou irmã, tanto faz. Jó, Romanos 40, 13. Jó 40, Romanos, desculpa, irmãos. Isaías 40, 13. E Jó 41, 11. Quem achou pode ler. Paulo aqui, ele começa, quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ele está fazendo uma referência a Isaías. Então, ele está falando aqui para os irmãos, algo que a Bíblia já estava dizendo. Só que ele como que
uma forma de relembrar, ele está literalmente colocando aquilo que Isaías falou. Porque quem pode pretender penetrar nos conselhos de Deus? Ou entender as razões da sua conduta? Irmãos, quem pode dizer assim, sabe, aqueles videozinhos que você recebe na internet? Estou entendendo, Deus, estou entendendo. Estou entendendo, Deus, estou entendendo. Não está entendendo nada, irmão, porque ninguém entende a mente do Senhor. Seus desígnios e os seus conselhos são como Ele mesmo, infinitos e consequentemente inescrutáveis. É estranho que, como uma escritura como essa diante de seus olhos, os homens devam se sentar e escrever de maneira fria e positiva sobre conselhos e decretos de Deus, formados por toda a eternidade, dos quais falam com tanta confiança e decisão, como se tivessem formado uma parte do conselho do Altíssimo, e estivera com Ele no começo de seus caminhos. É assim, nós teólogos, eu fiz teologia, bacharel e mestrado, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos por um caminho de querer decifrar coisas indecifráveis. Nós não nos limitamos a fazer como Paulo e dizer, Senhor, é muito profundo isso, eu não consigo alcançar a minha mente. A minha mente não consegue alcançar. Não, calma aí, eu preciso teologicamente explicar isso. Não, irmão, tem coisa que a gente não vai explicar teologicamente, vivencialmente, existencialmente, nada. Porque quem é que pode conhecer a mente de Deus? Quem é que se tornou seu conselheiro? Ninguém. Deus não precisa de conselho de ninguém, né? Ah, irmãos, isso é bom demais. Jó 41:11. Eu preciso fazer um negócio aqui. Sabe o que está acontecendo aqui, nesse textinho que Paulo refere-se a Jó? Aconteceu um fato com Jó. Quem conhece a história de Jó aí? Quem conhece? A Bíblia vai iniciar dizendo que Jó era um homem íntegro e reto e temente ao Senhor. E você sabe da história de Jó. E se não sabe, pode ler lá depois. Eu não tenho tempo de contar ela. Jó perdeu tudo, seus filhos, sua fazenda, sua riqueza, seus bens, perdeu a sua saúde. Jó ficou na miséria, naquele estado deplorável, que qualquer um olharia para ele e diria assim, Jó, que pecado você fez. E lá para as tantas, Jó, ele começa a questionar ao Senhor. Ele começa a questionar. E nós estamos dentro de um texto que vai do 38 ao 41, são capítulo 38, 39, 40 e 41. Sabe o que é isso? É Deus respondendo do Jó. Até o 37, o Jó passou da fase de perder tudo e tal. Aí os amigos deles tal, aí Jó começa a questionar o Senhor. Aí o Senhor fala, tá bom, Jó, você quer escutar? Você quer entender o que está acontecendo? Você está aí todo nervosinho, histérico, está aí todo chateado, pedindo a morte, amaldiçoando o dia que nasceu, porque foi isso que Jó fez, tá, gente? Senhor não me ama, maldito o ventre que me gerou, porque eu fui nascer. Ninguém nunca disse isso, né? Qualquer semelhança comigo, com a tua vida, é simplesmente, como que é, pastor? Mera cristocidência. Por que eu nasci? Por que eu vim no mundo? Só vim para sofrer. O que eu fiz para merecer isso? Aí o Senhor diz, eu não vou ler tudo, porque é muito extenso, mas se você quiser ter a curiosidade de ler do 38 em diante, na minha está assim, Deus responde a Jó e mostra-lhe seu poder e sabedoria. Ponto. Jó, onde você estava quando eu formei o mundo?
Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava, Jó, quando aconteceu isso? E lá no 41, como que diz aí? Quem foi que leu? Ixi, já. Jó, quem deu alguma coisa para mim que eu precise, Jó, retribuir a ele alguma coisa? Jó tinha perdido tudo, irmão. E Deus está falando assim, eu não devo satisfação a você. Não adianta chorar, se eu não quiser restituir, eu não vou restituir, porque tudo é meu, Jó. Não adianta fazer biquinho. Não adianta bater a porta. Não adianta jogar tudo para o alto. Se eu não quiser devolver aquilo que era meu, eu não vou devolver. Aí você vai cantar o hino, restitui, eu quero de volta. Quem é você para pedir de volta alguma coisa? Eu quero de volta o que é meu. O que é seu, de verdade? Você quer de volta o que é seu? O salário do pecado é a morte. Você quer a morte? Você quer de volta ou você quer a vida eterna em Cristo Jesus? Olha a resposta que Deus dá para Jó. Jó, não adianta me colocar na parede. Não adianta me encurralar. Não adianta querer fazer nada, nada do que, como diz o pastor Isaías, o céu, meu irmão. Como que é, pastor? O céu não sofre pressão daqui de baixo não, meu irmão. Se tiver determinado lá em cima, é só você aceitar a vontade de Deus, ainda que ela doa em você. A sua obrigação e a minha é aceitar a vontade de Deus. Mas dita que evangelho difícil é esse, Jesus? E Paulo diz. Paulo remetendo a ele, diz, quem foi que deu primeiro a ele para que possa ser restituído? Alguém deu alguma coisa para Deus aqui? Alguém deu alguma coisa para Deus? Nem a tua vida, quando você diz, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Sabe de nada, inocente. A gente fala, não, eu entreguei a minha vida. Hã? Nem a tua vida você não entrega. Não, é verdade. Sabia que não é você que entrega a sua vida para Ele? Foi Ele que pagou o resgate pela tua vida? O resgate foi pago por Ele, irmãos. Você era refém. Era. Refém do pecado. E aí Ele falou, como que eu pago esse resgate? Para salvar aquele zoiudinho, dentucinho, magrelinho, sou eu. Como que eu faço para salvar aquele imprestável ali? O bichinho é feio, mas merece a salvação, vai? Pelo menos isso. Fala mesmo, Deus, isso é afronta, hein? Eu sei quem foi a voz que falou. Essa voz que clama no deserto. Eu sei essa voz que clamou do deserto aí. Arrancar-lhe a cabeça igual fizeram com o João Batista. Brincadeira, irmãos, tá? Oi? Pois é. E não bastasse a salvação, o Senhor ainda me dá uma esposa linda, que é para poder provocar o diabo. Falar, tá vendo? Ele é feinho, rabugento, todo desengonçado. Eu vou morrer por ele, pagar o resgate por ele e ainda vou dar uma esposa para ele. Olha! Eu não vou adorar a Deus, irmão? Você é doido? Rapaz. Oh, quão insondáveis são os seus juízos, Senhor. Obrigado por ser tão insondável. Ainda bem que eu não consigo entender, Senhor. Eu nem quero. Eu nem preciso entender. Eu aceito, Senhor. Só aceito. Amém? E para terminar, então é isso. Paulo está dizendo isso, ó gente. Quem deu para ele alguma coisa aqui? Ninguém dá nada para Deus.
tudo é dele. E Paulo termina com essa máxima, que é os versos 36, que ele vai dizer assim. E aí quando nós, como Paulo, estamos diante dessa soberania toda, nós temos que simplesmente exaltar ao Senhor. E como Paulo disse, porque dele, para ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ali é outra versão, que eu pedi para a irmã baixar, que é porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Ou seja, ele é o dono de tudo. Ele fez tudo, por isso que ele é o dono de tudo. Ele te fez, ele me fez, ele nos criou. Por isso que ele é o teu dono, ele é o meu dono. E por ele ser o meu dono e o teu dono, por ele ter nos feito, ele quer que aquilo que ele fez glorifique a ele. Então, porque todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Nós somos para ele. A nossa vida é para o Senhor. A nossa existência é para o Senhor. Eu acho que é Paulo que fala, em Romanos mesmo, não lembro o capítulo, versículo, vai assim, é um texto muito legal, que eu lembro de um dia que eu li um texto, chama assim, bebendo o suco de laranja para a glória de Deus. Que é assim, porque o texto diz assim, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer coisa, tudo façamos para a glória de Deus. Então a nossa vida, a nossa existência precisa glorificar ao Senhor, por sua soberania, por sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua profundidade, pelas suas misericórdias, pelas suas ricas bênçãos que é derramadas sobre nós diariamente. Então, meus irmãos, nós temos que simplesmente se render a esse Deus, simplesmente se prostrar a esse Deus e dizer, Senhor, todas as coisas são tuas, a Ele seja a glória, a Ele seja a glória eternamente, amém, amém, porque dele, por meio dele e para Ele, porque todas as coisas são feitas por Ele, a Ele seja dada a glória eternamente, amém, é para isso que nós existimos, para nos render, e Paulo ele traz, eu termino, de fato, essa realidade para nós. O que você faz diante da grandeza do Senhor? Se rende. E aí eu quero terminar dizendo, hoje ficamos assim como Paulo, diante de um texto que nos deixa sem palavra para expressar o nosso louvor a Deus. Pelo menos deveríamos ficar, né? Esse texto denota a nós o fim de todas as nossas indagações a respeito de Deus, porque nós não vamos compreendê-lo, então nós não precisamos ficar questionando muito. Vamos viver Deus. Vamos viver o Senhor, sem questionar muito, por que isso, por que aquilo outro, viva o Senhor, confia nele, deixa a sua vida de fato nas mãos do Senhor, confiando que Ele vai fazer as coisas conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É difícil, irmãos, eu não estou falando que é algo fácil, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Oh, legal. Passa na aprovação para você ver se é bom isso. Você olhar a tribulação, a aprovação, desemprego, alimento faltando em casa, e você olhar assim, não, tá faltando tudo aqui, mas é para a glória de Deus. Eu estou enfermo, mas é para a glória de Deus. Não é fácil, mas é um chamamento da Bíblia para isso. Confiar no Senhor e entender que em tudo Ele será glorificado. Esse texto também nos coloca num lugar de contemplação da glória e majestade de Deus. Diante do que vimos, refletindo até o momento, podemos dizer que Paulo finaliza essa primeira parte de sua carta, colocando um fim em toda a teologia ou em toda a busca de conhecimento de Deus. Nesses 4 versos, Paulo exclama com júbilo, em cânticos e louvores, a Deus uma verdade assustadora aos homens que buscam uma resposta para tudo. Paulo ele expõe dentro desses 4 versículos uma máxima assustadora para nós. Deus é inexplicável. E só se revelou a nós até onde Ele desejou se revelar. Ele é inexplicavelmente Deus. E o que cabe a nós é nos juntar ao apóstolo Paulo nesta contemplação
da sua soberania, sabedoria, riqueza, conhecimento e poder, e simplesmente nos render. Amém? Quero convidar você a colocar isso como exercício na tua existência. Pode tudo estar indo mal, se renda diante da soberania do Senhor, porque Ele cuida de você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.